É como pessoal, Edmundo Ricardo tá na casa, a.k.a. Manga Chuchu. Hoje eu trouxe um tema interessante para vocês. Hábitos que angolano tem, porque vocês sabem, angolano tem hábito estranho. Só Deus é quem sabe para nos tratar esse mal. Angolano tem hábito muito estranho. Se você é angolano, vai se identificar, porque, nós já sabemos, mesmo que é empírico, tá vendo? Você só sabe já para te acontecer, eu fiz. Você já não sabe o que se passou ali. Então, você sabe mesmo. Agora, se você não é angolano, é estrangeiro, tá a ver o vídeo pela primeira vez, chegaste aqui, aterraste de paraquedas, veste de canoa, então deixa o like aí para fortalecer, compartilha com outras pessoas para verem também, para se identificarem o Kuru. Você sabe como é que é, comenta aqui o que é que você achou e o Kuru, segue as minhas redes sociais, tá? Para passar aqui o Twitter e o Instagram, o resto é com vocês já sabem como é que é. Toda sexta-feira o compromisso é tão pouco, é só beber até um gajo ficar louco. Então, como vocês sabem, o angolano tem hábito mesmo estranho. Então, eu vou estamos aqui a conversar e o Kuru, vamos conversar aqui sobre uns hábitos que o angolano tem, porque esse mambo é complicado. É tipo, eu não entendo a mania do angolano quando tá nas redes sociais. Ele de repente a teclar, encontra já uma beauty, faz o pedido, a mulher ele aceitou e ele vai lá, ele manda um oi, tá fixe, tudo numa. Ele mandou um oi, a mulher também respondeu com um oi, tudo bem, eles a conversarem. Você não conhece a pessoa, nunca lhe viste, tá sabendo? Nunca lhe viste, não conhece a pessoa, não sei o que. Te mandaram uma, duas, três mensagens, não sei o que. E você também ali, o angolano pega, dá uma novidade. Novidade? Mas você nunca viu a dama, você não lhe conhece, você tá falando com ela pela primeira vez, talvez até lhe fizeste pedido de amizade há pouco tempo, Lhe fez pedido de amizade há pouco tempo, mas a mulher não gosta mais de perguntar novidade. Como é que uma pessoa que não te conhece vai te falar novidade? Assim vou começar já a te contar da minha vida. Porque não, ontem fui no Xiaomi, ontem fui no Bela Shopping, fui fazer compras já para minhas amigas, meu grupo, não sei o que. Não faz isso. Primeiro oi, é já novidade. Angolano tem mau hábito, deixa. Você já não ouve, deixa. E outra coisa que eu não entendo. Angolano não sabe dar direção. Angolano não sabe dar direção. Só um pouco, mas vou te falar. Há uns que exageram. Angolano, quando tá dando direção ao telefone, coisa louca. Tá a ver? Ele tá dando direção ao telefone, ele tá com o telefone, tá no telefone. Vou pegar esse mulher. Ele a dar telefone. Não, esse mambo também não. Bolacha não também, né? Vamos pegar esse mambo do AC. Ele a dar direção. Olha, não. Você vai fazer assim. Vai acontecer assim. Não faz isso. Direção no telefone nem é assim. Você diz só nas imediações da paragem. Pergunta só onde é que é o sítio X. As pessoas aí vão te indicar. Mas angolano não. Angolano quer te dar já toda a indicação por telefone. Tá sabendo? Você tá na tua casa. Tipo, tá lá. Tá sabendo? Tipo, vocês dois estão lá. Não tem lógica. Ele tá na casa dele. Como é que você vai lhe perguntar se ele tá a ver o táxi do Golfo 2? Ele tá na casa dele. Vou só lhe mostrar como é que é esse mambo. Controla só. Alô, tá a ver essa entrada daqui, do Zé Pirão? Quando você desce, vai subir, não vai chegar em um carro azul. Você vem, encosta, vai encontrar uma tia Maria, lhe pergunta só onde é que é na Rua dos Kwanza. Quando você chegar na Rua dos Kwanza, pergunta onde é que é a casa do tio Maria. Vai encontrar um prédio bem grande, amarelo. Curva. Naquele prédio amarelo tem lá uma casa. É mesmo aí na casa da Marisa. É a verdade, não minto. O angolano é mesmo assim, tem esse mau hábito. Não é assim, você dá indicação na pessoa, é curto, é objetivo, porque você tá no telefone, você não tá lá. Tá dando já indicação como se estivesse lá com a pessoa no local. Tu não faz isso, mano. Olha, outro mambo, falando em táxi. Esse aqui mesmo mata com todos. Tá vendo, angolano? O problema dele é pensar que quase todos os sítios é casa dele, tá vendo? Quase toda a gente que tá aqui assim ao redor dele são primos, são amigos. Mas não, nem isso. Angolano mesmo é mal hábito mesmo dele, mal hábito mesmo. Você já imaginou você pausado num táxi, entra alguém, lhe telefonam já, chamada tá entrando, não sei o que. Eles começam já a conversar. Olha, ele esqueceu que tá no táxi, tem pessoas estranhas, você não sabe se aquela pessoa já quer te fazer mal, ele tá te seguindo há muito tempo. É verdade. Só que já te acabar mesmo naquele dia. Você ali, por causa da distração, não sei se estás a pensar que estás na tua casa ou estás aonde, por causa da distração, começa já a falar tudo. Ligam já. Alô, Manabela, o quê? Pai do engravidou? Uauê, esse miúdo já não ouve escuta?
Esse miúdo mesmo já não ouve escuta. Olha, lhe falei, esse miúdo toda hora trazia a miúda ali em casa. Entra uma, sai outra, entra escura, entra mulata. Esse miúdo eu não avisei. A amiga, ele disse assim, teu filho vai engravidar cedo. Paizinho, nada. Angolano tem esse mau hábito. Epa, é que isso, por vezes mesmo é empírico, tá sabendo? Você no táxi, a conversa também no telefone fica boa, fica gostosa, como o brasileiro diz, fica gostosa. Então a conversa mesmo tá numa, você esquece já tudo, esquece que tá aí no táxi. Você pega a genial, aquela boa lhe fizeste que, lhe deixa mesmo com força. Porra, não, você mesmo é fudido, você mesmo, o próprio o puro, o pai grande, o tal. Tem que parar de fazer esse mambo, por favor, para com esse mambo. Táxi não é tua casa, pra você já expandir toda a tua vida. E depois, esse mambo, tem aquelas ocasiões, tipo, lhe pediram pra falar na onde é que ele deixou o X e tal. Não é porque ele vai falar, não, procura aí mesmo no quarto, nas imediações da gaveta. Não, ele vai te falar, tá vendo na gaveta da direita? Na gaveta da direita, procura só embaixo dos cadernos. Não, acho que tipo, não tá embaixo dos cadernos, tá assim, tipo, nos livros, naquele meu livro vermelho de economia, aquele, levanta só aquele cumbu tá ali. Você já mandou seu gato não tá aí, conhece tua casa, já tá te seguir, vai na tua casa, vai tirar todo o cumbu. Tá vendo esse mau hábito do angolano tem mau hábito mesmo. Esse mambo, vou te falar. Olha, se há muita coisa que o angolano tem, é mau hábito na via. Eu não entendo. O angolano, tá assim, tipo, tá a conduzir, tipo, normalmente aqui na banda, os taxistas, são maioritariamente homens. Você encontra, dificilmente, é raro você encontrar taxista mulher. Talvez assim, um serviço público de que? Autocarros, não sei quem, encontras uma ou duas. Mas aqui mesmo, em Angola, táxi é pra homem, porque esses gajos são mais abusados. Conduzem torta à direita, aqui mesmo quem sabe conduzir bem, aquele tipo fazem curso, ok? Então, como ganha pra onde ele é aquele, ele tem que ser o mais rijo e o mais que angolano aqui conduz à toa. Esse vai ficar um assunto para depois vamos falar dos taxistas. Aqui já, você está conduzindo, não sei o que, você imagina só, a pessoa não sabe se o teu carro tem qual problema, a pessoa não sabe se o teu carro avariou ali em frente e você só tá andando já que é para levar no mecânico. A pessoa não sabe de nada, você se tá andando de repente o carro avaria na estrada, mamãe, tá pensando, vão te ajudar? Não vão te ajudar? Antes de te ajudar, vão te falar, tira essa lata daí para aprender a conduzir, volta na escola de condução. Vou te falar, angolano me mata. Olha, e esse mambo, quem sofre muito sai mulher. Até as mulheres parecem que sofrem bullying, tá? Isso até parece bullying ou, sei lá, preconceito, discriminação. Já não sei a palavra para isso. Porque aqui as mulheres, como são a minoria, então elas aqui sofrem. Você se veja uma mulher tá andando, de repente o carro avariou. Avariou, pá. Pode ser automático. Normalmente automático aqui é o que mais usam. Então pode ser automático. Então automático se avariar, piore. Automático, agora vamos imaginar só andar com o manual e meteu uma malha marcha, mambo, foi. Aí mesmo que vai começar o I da esquerda, o I da direita, vão olhar. Por vezes nem vai te falar nada, vai passar lá dentro entre eles no táxi. Poxa, só podia mesmo ser mulher para causar engarrafamento aqui na estrada. Outros vão mesmo te falar, você não tá habituada para isso, pega nisso e entrega no teu irmão, vai na escola de condução, tem que fazer lá um ano. Mas pai, quem te disse que mulher não pode conduzir? Tem outros países daqui, já tem pilotos de avião fudido, de transporte de pessoas, de passageiro big mulher, Noutros sítios o Brasil está a conduzir caminhão fudido, a outra já não pode conduzir porque não sabe, tem que ir na escola de condução. Isso acontece na condução com qualquer um. Você deixar o mambo abaixo, estava aí desconcentrado a conversar, mambo abaixo, isso acontece, mas angolano não, para ele é male. Para ele mesmo já é para você não sabe conduzir, vai na escola de condução, tipo não lhe aconteceu. Olha, e eles esquecem, que também passaram por isso. Na vez dele, é mesmo assim, angolano não sei, talvez seja defeito. Na vez dele, ele passou mesmo por isso, mas ele esqueceu, mas na tua vez combate e fala mal. Pai, deixa. Aqui só coração. Para finalizar, esse é o mambo que eu queria falar, mas que me dói muito até hoje. Me dói muito, porque eu também tenho esse hábito. Quer dizer, às vezes não. Eu não sei. Esse é o hábito mais empírico de todo angolano. Todo angolano, toda gente que nasceu, cresceu em Angola. Você até pode não nascer aqui, mas se você vir crescer aqui, vai ter esse hábito. Você chega na tua casa ou na casa de outra pessoa. Vamos já dar 2 exemplos. Na tua casa você não quer saber. É só chegar, estás a bater a porta. Você a bater a porta. A pessoa vai te perguntar quem é. Angolano não responde o nome dele. Isso me irrita! Angolano não responde o nome dele. Angolano vai te falar sou eu.
Eu não entendo porque que esse som se passa. Angolano te fala sou eu. Você vai perguntar sou eu quem? Vai te falar, che, abre a porta, paga, tu não é que vai vir te assaltar essa hora. Mas ainda são 21 horas. Isso aconteceu comigo há dias. Minha velha chegou, tá ali, fala 21 horas de noite, hora de gatuno mesmo vir te assaltar. Então fala quem é? Abre a porta, quem é? Porque o angolano, tá vendo? Ele pensa que quando ele tá a chegar, você, em vez de você falar o teu nome, ele tem que reconhecer a tua voz. Porque aqui em Angola é assim, você não é porque chegaste, quem é? Edmundo. Assim não. Isso aqui é mesmo fora, noutra banda, aqui é angolano, não é quem é, sou eu. Você já vai reconhecer a voz, ah não, essa aqui é o Edmundo. Isso me deixa nervoso. Quem é, sou eu, não, essa aqui é o papá. Angolano tem mau hábito, né? Mesmo que for na casa do outro. Na casa do outro, talvez a mãe dele não te conhece bem. Você chega lá, quem é? Sou eu. Sou eu quem? Sou eu. Porra, eu te falar, esse mambo é fodido, angolano tem juízo. Pessoal, é tipo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, o segundo vídeo desse, a falar de outros hábitos angolanos, deixa uma porrada de sei lá que estamos a caminho de 100 inscritos. 100 inscritos, vamos conseguir essa meta, é só nossa. Com aquela força, aquele aconchego, é só viver e que tudo Deus vai cuidar. Vocês sabem como é que é, deixa aquele like, fortaleça ali muito. O like mesmo é apertar mesmo lá, compartilha para mais gente ver nesse spam, porque tem que saber mesmo. Os angolanos têm que saber desse hábito dele, os brasileiros têm que saber desse hábito dos angolanos, os portugueses também, cabo-verdiano, moçambicano, santomenses, príncipes e o curu, toda a gente tem que saber, porque esse mambo não tá bom, o angolano tem mau hábito, Então, desligo aqui. Faz assim, faz aquela esquina, depois daquela esquina. Só vocês, tamo junto. Sim, 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 sim.